Começa agora. De quem, mano? Olá, que sejam ótimas a hora, a situação, que estão nos ouvindo, nos vendo. Somos o AgoraCast Podcast. Qual é o seu ponto de vista? Nós estamos falando sobre parapsicologia, concluindo essa série, ou melhorando, ampliando essa série, pois hoje nós vamos falar sobre parapsicologia e cultura pop. Meu nome é Jonathan Freitas e é um prazer estar com essa galera novamente falando sobre isso. Nós estamos com ele hoje aí, professor Fred Macedo. E aí, pessoal, boa tarde. É sempre bom estar com vocês. É sempre bom estar em encontro com vocês para podermos falar de assuntos que aparentemente podem ser polêmicos, mas na verdade são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É preciso que tenhamos essa compreensão mais extensa, mais abrangente dos fatos que nos cercam. E se formos observar, a parapsicologia se encontra muito próximo, muito imbricada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde vocês vão observar que eles fazem parte não somente do nosso processo cultural e instrucional, mas também da nossa parte de lazer, da nossa parte de cultura. E a cultura pop está permeada e eivada de símbolos e signos que falam sobre e a parapsicologia. E hoje vamos nos debruçar para falarmos um pouco sobre essa temática. E se vocês acharem que é um assunto que merece talvez um novo encontro, merece ser mais estendido, não somente essa temática de hoje, mas também a própria temática de parapsicologia, nós podemos ter a possibilidade de estender isso para outros programas. Mas aí, isso aí é caso de um estudo a posteriori. De antemão, só agradecer a presença do Mariano, caro Frater, do Jonathan, do Pedro, que raramente aparece, mas é motivos pessoais, que não liga a câmera, ninguém tem nada a ver com isso. E a gente tem que agradecer a presença de todos e de vocês que estão nos escutando e futuramente nos vendo. Abraço a todos, espero que vocês gostem. Até mais. Valeu, Fred. Nós estamos com ele, escritor aí, advogado, professor de filosofia, Mariano Soltis. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês, né? Fred, Jonathan, Pedro e amigos aí que ouvem e assistem a gente e gostam do tema, né? Parapsicologia, porque parapsicologia é a ciência do futuro. Já falei isso com amigos, né? Muitos amigos também acham nessa opinião, então a gente tá com tudo. O que não é explicado por outro lugar, a parapsicologia vai dar uma luz. Então, tem algum problema que não tem resolução, tem uma coisa, entre aspas, sobrenatural. Muitas vezes a coisa é natural, só que pode ser explicada por forças que a parapsicologia estudou, por fenômenos, por situações que a parapsicologia vai dar resposta. Então, a gente vai falar aí de literatura, filmes, séries, né? Vai ser um programa bem interessante, o nosso podcast aí, né? Então, parabéns para vocês pela pauta. Eu vou ficar muito feliz em contribuir. Trouxe alguns filmes para a gente falar aí. É uma listinha, né? Livros meus. E dos livros e literatura a gente vai falar também. Então, até mais. Vamos lá, vamos falando aí. Tá ótimo, valeu, Mariano. Vou pedir só para o Fred, quando não estiver falando, desliga o microfone, tá saindo só a interferência do ventilador, do teu ventilador. Acho que está muito próximo. Vamos aqui. Pedro Fontinelli, professor de filosofia, entusiasta da área paranormal. Por favor. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, ainda é cedo, boa tarde. Mas estou falando para os ouvintes, rapaz, não é para ti não. Fica cara. Foi mal, cara. Fica na tua aí. Os ouvintes vão ver, sabe lá Deus que hora. Então dá bom dia também, porque pode ser que eles possam assistir de manhã, dá bom dia também. Desejei, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, boa madrugada para todos, né? E que é por isso que o Jonathan fala que sejam boas a hora que vocês estejam ouvindo, né? Por isso que ele fala. Então, é um prazer. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Vocês podem ver que o nosso colega Fred está muito empolgado, né? Que ele está falando, não pode ficar sem falar. E esse episódio dessa série, né, que conclui a série das paranormalidades, né? Para ser a mais divertida, né? Vamos ver, né? Porque nós vamos abordar aqui a paranormalidade na literatura e no cinema, né? Então, se o programa ficar chato, a culpa é do Fred. Não, tô brincando. A culpa é nossa, mas nós vamos fazer o possível para o programa ser bastante divertido. Vamos lá.
Valeu, Pedro. Valeu, é isso mesmo. Vamos então entrar na pauta de hoje. Vamos começar a falar sobre referências da paranormalidade na literatura. Não é isso? Sabemos que nós tivemos, desde o início da literatura, nós tivemos referências, principalmente no campo ficcional, a alguns fenômenos. Mas resolvemos pegar alguns autores interessantes, alguns autores malditos, como iniciaram, né, quando iniciaram seus trabalhos no século XIX, e sobre esses fenômenos paranormais com eles. Aí gostaria de conversar com o pessoal aqui sobre eles. Frankenstein, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, vários contos e livros de Allan Poe, Edgar Allan Poe, e por que não falar também do terror, né, do terror fantástico, espacial, de H.P. Lovecraft. O que vocês poderiam falar aí, gente, a respeito deles? Quem gostaria de começar? Mariano? Opa, posso falar brevemente, então, sobre o assunto. Literatura, eu adoro literatura, eu gosto muito de ler poesia, leio ficção. Allan Poe, né? Gato Preto. Barril de Amontilado. Tantas histórias legais lá, a gente pode ver que aquilo pode ter um fundo de realidade, né? Muitas situações. E lá na Romênia, a questão do vampiro, a gente tem lá o Drácula, né? O Drácula lá é um cidadão que existiu, né? Torturava pessoas, empalava pessoas, era uma coisa meio sinistra, assim, a realidade por trás desse Drácula, né? Mas existe também uma lenda popular, existe toda essa situação, não superstição, mas alguma realidade que levou essas pessoas a também aumentar um pouco a história, que nem fofoca, né, pessoal? A gente ouve a história, aumenta um pouquinho, mistura um pouco, então aquela tradição oral, que era coisa da época, as pessoas não escreviam, a maioria era analfabeta. Então, da Romênia acabou essa questão de matar o vampiro com uma estaca, usar prata, a questão do alho, né? Então, por experiências pessoais, provavelmente até de saúde, porque o alho, né, acaba ajudando contra bactérias, as pessoas escovavam o dente com alho lá na época da Idade Média, então toda essa situação de experiência prática dessas pessoas misturada com lendas urbanas, misturada com doenças, misturada com lepra, misturada com muita coisa, então gerou muito essas lendas de vampiros, talvez doenças que as pessoas ficavam desfiguradas, né? Pessoas, vamos dizer, no caixão, né, que tem aquele movimento do morto, que hoje a ciência explica, né, após a morte, né? E aquilo as pessoas achavam que ele estava voltando para a vida, né? Era um lobisomem ou era um vampiro, né? Então as pessoas ficavam com medo no meio disso tudo, não tinha aquela ciência que hoje a gente tem. Então toda essa ficção, né, que está no Drácula ou está em outra literatura, a gente vê que tem fundo de realidade, tem muita coisa popular, tem superstição, né? Tem um pouco de fenômenos reais, mas por outras explicações, que nem eu falei, né, esses movimentos pós-morte, né, o defunto acaba se mexendo, o defunto acaba arranjando o dente ou piscando os olhos, coisas que acontecem. Então as pessoas olhavam aquilo, não, isso é um vampiro, isso é um lobisomem, essa pessoa está querendo voltar à vida, vamos enfiar uma estaca no peito dela. Então muita coisa pode ter um fundo de realidade, mas ficou na ficção, né? O Bram Stoker usou muito bem isso, só que Bram Stoker, Allan Poe, esse pessoal também era iniciado em escolas esotéricas. Eles tinham um conhecimento também de ocultismo, esoterismo. Então não é tudo ficção. Muita coisa ali envolve espíritos, envolve seres de outras dimensões. O Lovecraft também. Então eles são muito inteligentes nessa parte, né? Então existe muito estudo por trás. Né? Eles sabem que aquilo é ficção, mas muita coisa tem um fundo de realidade. Seja um fundo de realidade aí paranormal, vamos dizer, ectoplasmia, fantasmas, movimentos do invisível, né? Que a gente já estudou os fenômenos psicapa, né? Que muito filme, depois de falar de filmes, mostra esses movimentos de coisas que sozinho andam, portas que batem, né? Lâmpadas que estouram. Então, coisas que dá para explicar pela parapsicologia, que normal, assim, na literatura e no filme são fantasmas, são maldições, são aquele terror, né? Toca aquela música de fundo, assim. Eu já vi muito vídeo do YouTube com isso, assim, mostra um fenômeno e toca aquela música. É um fenômeno paranormal, só que com a música a gente tem medo, né? O medo do escuro do ser humano, também a gente tem a nossa infância, que a gente inventa muitos seres, muitas coisas. Então, o ser humano, a humanidade é engraçada, né? Ela cresce por um lado, mas ela infantiliza por outros, acaba mantendo assim, uns padrões. E a gente, como quer ser cientista, a gente quer explicar esses fenômenos, não quer ter medo dos fenômenos, né? Não quer fugir dos fenômenos. E a literatura sempre gostou isso das pessoas lerem para ter uma sensação, ter paixão, ter raiva,
Eu fiz até curso de literatura uns anos atrás, né, com o Rubens da Cunha, que é um escritor aqui de Florianópolis, contista e poeta, escreve em jornal aí estadual, e daí assim, a gente estudou Allan Poe, como se escreve a ficção, como se faz essas histórias, então tem toda uma técnica para escrever, então a literatura tem tudo uma técnica, então não fica preocupado muito com realidade, você preocupa que o leitor goste da história, que ele seja preso pela história. O narrador, né, que é o cara que explica a história, muitas vezes é bem misterioso também, então muita coisa por trás dessa literatura, ela mantém mais assim, o nosso imaginário, vamos dizer assim, o imaginário é o mais importante, então você imaginar essas coisas, você ter medo, então é mais importante que a realidade, não que não tenha um fundo de realidade, a gente sabe que tem o Drácula, né, aquele conde, teve, né, muitas histórias de vampiros, entre aspas, pessoas que tiveram fenômenos naturais, doenças, né, muitas coisas que podem ser explicadas, pessoas pálidas, talvez, né, doentes na época, pessoas que não dormiam, talvez com algum problema, né, um transtorno de sono. Então, muita coisa na lenda popular misturou, né, com essa realidade do vampiro, né, fora as meninas, às vezes as senhoras enganadas por homens, que nem tem lá no, né, no Dom Juan também, que também é demoníaco. O Dom Juan também é uma história que a gente hoje ouve Dom Juan, acho que é uma piada que é o cara que pega a mulher, mas no fim era um cara demoníaco, era meio maldoso, assim, meio misterioso também. São literaturas que mostram muita coisa que hoje, assim, na Idade Média, Renascimento, não tinha muita realidade. Hoje as pessoas, não, isso é ficção. O retrato de Dorian Gray também, né? Também. Então, muita literatura. Shakespeare nem se fala. Shakespeare, você pega fantasmas lá no Hamlet, você pega na Tempestade, ele tem um mago lá, né, que ele mexe com uma entidade chamada Anael, que essa Anael até existe, né? Então, muita coisa assim que Sonhos de uma Noite de Verão, toda uma mitologia também, né? Toda a mitologia dos Sonhos da Noite de Verão também. Então, tudo uma coisa que eles preservaram. Claro que o Shakespeare, tem gente que diz que era Francis Bacon, que era um grupo de pessoas. Era um, vamos dizer assim, fake, né? Era um autor muito maior do que simplesmente um homem, né? Mas tem muita tradição esotérica, tem muita sociedade secreta por trás desses livros. Se vocês pegarem lá também o Divina Comédia, né? Vamos dizer lá que mostra o inferno também. É toda uma iniciação, todos uns mistérios por trás, os 9 círculos. Aquilo já vinha numa ciência da época, vamos dizer assim, hoje parece bobagem, mas na época era a ciência que eles tinham, é que nem a gente estudar hoje neurobiologia, que nem estudar informática hoje, estudar direito, a ciência da época deles era essa, falar de inferno, falar de círculos, falar de fantasmas, né? Então era uma forma de ver o mundo diferente. Hoje a gente vai achar que isso é só fenômenos paranormais, ou que são mentes que se comunicam, né? Uma coisa até material, não precisa nem ser tão espiritual assim. Mas na época a literatura aproveitou a realidade deles, né? Vai refletir, e hoje, né, se pegar esse outro autor que você falou, o último ali, é mais ainda. Então, todo esse mistério, né, ele está na literatura e volta, e vem, e volta. E eu também queria escrever mais literatura de ficção, né? Mas é interessante. Daí dá para fugir da realidade. É a melhor coisa que tem, que é escritor, escrever ficção é a coisa melhor que tem, porque você não se prende a limites, né, de tempo, espaço, realidade. Você pode fazer qualquer coisa. O problema é que essa ficção às vezes tem um fundo de verdade, né? Às vezes tem uma realidade por trás, e essa realidade chega a ser paranormal. Ela não é comum, né? Não é uma coisa que acontece todo dia, toda hora, e muito menos uma coisa controlável. O paranormal, muitas vezes, ele não é muito controlável, né? A gente já falou nos outros programas anteriores. Então, para a literatura é muito bom usar essa temática. Então, vários livros, eu acho que uns 10 aí, mas só do Shakespeare a gente pode citar vários dele aí, que tem sempre essa questão da magia, questão de maldições, questão do fantasma que volta, né, do pai lá no Hamlet, né? Então, muita coisa que pode ser explicada hoje por paranormalidade, por inconsciente, por psicologia, por esquizofrenia, né, alucinações, né? Se fosse real também, que é como uma história só, né? Mas muita coisa a gente podia explicar por uma forma mais científica, né? Não precisava fugir assim para ver fantasma em todo quanto é lado, né? Mas os vampiros e lobisomens e outros seres aí, né? Bruxas, principalmente, tem muito na literatura também, né? Então, isso aí tem uma realidade histórica, mas as bruxas de Salem, por exemplo, tem outra realidade não histórica, né? Tem várias situações que a gente pode pegar. Idade Média, Idade Antiga, né? Muita coisa da literatura mais antiga ainda falava em fenômenos que hoje pode ser explicado por ciência, alucinógenos, né? Ah, mas é o colírio mágico. No fim, você vai ver a forma do colírio é um alucinógeno, né? A pessoa colocava no olho lá e começava a ver fantasma. Por quê? Porque era alucinógeno a substância. Só que na época o pessoal achava que aquilo era magia, feitiçaria, né? E hoje a gente vê que isso tudo é uma ciência por trás, né? Então a literatura tinha muita coisa desse estilo aí, né? Em vários livros, e o vampiro é mais uma delas, né? O vampiro pode ser desde um fantasma, pode ser um sonho, pode ser pesadelo, pode ser uma pessoa com um transtorno, doença, né? Que aparece lá e ela altera a biologia. Tem aquela série, né, o filme Super-Humanos, né? A gente pega Super-Humanos, já são pessoas fora do padrão também. Então já pode ser quase como se fosse um vampiro, um super-herói,
né, um lobisomem, um monstro, será que a gente pode chamar essas pessoas? Na verdade, são pessoas que tiveram um transtorno biológico, né, DNA, um transtorno né, físico mesmo. Então a pessoa daí parece, não dorme, come menos, tem mais força que as outras pessoas, já se torna, vamos dizer, super-humano, né? Então, assim, parece que essas histórias de ficção se basearam talvez em uma realidade desses super-humanos, pessoas com doenças, pessoas diferentes, histórias, né, que retrataram essas pessoas, e o povão gosta, né? O povão gosta desse tipo de coisa. Vamos dizer assim, anomalias genéticas, né? Vamos dizer, mutação, animais com 2 cabeças, animais com 5 patas, isso aí entra na mitologia daí, né? Então as pessoas veem aquilo que tem uma realidade, vamos dizer, pode ser biológica, e na literatura pode ter um ser lá misterioso, né? Um animal que tudo do animal é uma cor, daí vem um animal com outra cor. A gente explica por biologia, por genética isso, né? Mas na época era tudo maldição, era tudo feitiço, era tudo coisa dos deuses ou dos demônios, né? Literatura gosta, ou vampiro, ou lobisomem, ou monstro, ou fadas, ou sei lá quem pode ser os seres que estão aí. Fadas também tem no Shakespeare, então tem vários seres aí interessantes. E para paranormalidade, aquilo pode ter uma realidade, pode ser mental, pode ser uma imagem que projeta, né, idioplastia, né, pode existir sim, eu posso ver uma fada que alguém projetou a imagem da mente, né, então isso pode existir, só que são bem raros esses fenômenos, mas podem ser explicados por paranormalidade, parapsicologia, né, não precisa ir, a fada é um ser de outro universo, fantasma, né, uma outra coisa assim, pode ser uma coisa mental, né, e ter a realidade tão real como a nossa realidade é mental, né? Então, tanto faz se a gente sonha ou vê, a realidade é a mesma. Né? A nossa mente não consegue diferenciar muito sonho, realidade, fantasia em determinados graus. Né? Geralmente a gente tem um pouco mais de consciência de uma dessas realidades. Né? A literatura explorou tudo isso. Né? Essas pessoas talvez tinham essas realidades mais presentes, né? Vamos dizer, subconscientes, fantasias, sonhos, até alucinações, às vezes até com genética, né? Vamos dizer, descendentes de índios, descendentes de povos tradicionais lá da druidas, ou né, o pessoal lá vamos dizer, da Europa, que tinha muita magia, muito treino mental, vamos dizer, paranormal já inserido nessa genética. Essas pessoas têm essa realidade muito presente. Para nós parece literatura fantástica, parece ficção, mas para eles talvez aquela coisa de fantasma, seres de outro mundo, era uma realidade, né? Até porque heredava isso de família, todo mundo fazia, vamos dizer, família de ciganos, para os ciganos tem muito isso também, né? Então para nós parece uma literatura fantástica, mas alguma realidade eu acredito que tem, a parapsicologia vai dar uma luz nessa realidade desse fantástico aí, né? Que nem sempre é tão ficção assim, às vezes tem uma fundinha de realidade, tem. Ainda mais que esses escritores eram tudo iniciados, era tudo meio cientista da época deles, né? Não eram bobos, não, eram tudo gênios esses autores, né? Então eles são muito espertos, eles têm muita coisa que eles mesmos talvez falariam que aquilo tem uma realidade, não é simplesmente uma invenção da cabeça deles, né? Uma lenda, vamos dizer assim, né? Valeu, Mariano. Mariano já chegou logo aí com jogando sua carta na mesa, dizendo que tem um pé com a realidade. Ele já esgotou a pauta toda. Ele falou tudo. Essas obras ficcionais. Pedro Fontinelli, me diz uma coisa, qual é o seu preferido dentre esses autores, dentre essas figuras lendárias aí da literatura? Desses aqui, o que eu acho interessante, eu acho todos interessantes falando da literatura, né? Pegando na literatura, que tem aqui Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, e tem um pouco mais no lado da ficção científica, né? Tem mais Júlio Verne. Fala já da ficção científica. Tá, okay, qual o seu preferido aí dele, dentre os outros? Eu gosto do Edgar Allan Poe, foi o que eu mais li de longe. Mas eu também li o Drácula, do Bram Stoker. Não sei se ele escreveu, Bram Stoker, alguma coisa além do Drácula em termos de paranormalidade, né? Sendo considerado paranormalidade. Mas o que é interessante desses autores aqui, principalmente a Mary Shelley e o Bram Stoker, é que, na verdade, o paranormal deles na verdade, a ciência se desenvolvendo, descobrindo novos campos do conhecimento, mas ainda dando os primeiros passos. Aí ela está ali naquela transição ali de fantasia para a ciência, para o mundo paranormal, para o mundo
natural, né? Tá naquela transição ali. Você acha que seria a quebra, tipo Frankenstein de Mary Shelley, seria essa quebra da ética religiosa do corpo sagrado, que agora o médico ele pode se aprofundar em pesquisas do corpo para poder encontrar cura para doença? Seria mais ou menos isso? Não é só religioso, mas o que é inexplicável. Aquilo que antes era deixado para o mito, né? As coisas sobrenaturais, superstições, crendices, passou a começar a ser explicado pouco a pouco pela ciência. Dando um exemplo aqui, o que antecedeu a escrita dessa novela da Mary Shelley, o romance da Mary Shelley, foi as primeiras experiências com o galvanismo, por exemplo. Um físico italiano chamado Luigi Galvani, que ele começou a fazer, ele descobriu a bioeletromagnetismo, que ele fazia experimentos com eletrocutando corpos de animais. Então, um sapo, ele passava uma corrente elétrica pelo sapo morto e o sapo mexia. Ele fazia experimentos também com pessoas que foram condenadas à morte. Então, o morto era decapitado, aí ele passava a corrente elétrica pela cabeça do infeliz, né? E a cabeça dele, só a cabeça, mexia. Piscava o olho, faziam expressões faciais, ele mexia os braços, né? Pegava só o braço decepado, ele passava a corrente e o braço mexia. Então, isso era, na verdade, simplesmente a corrente elétrica contraindo os músculos, né? Simplesmente isso. Hoje é sabido isso, mas na época não se sabia. Então, o que acreditava é que aqueles corpos, através da eletricidade, estavam ganhando vida novamente. Então, isso gerou todo o imaginário popular, alimentou a cultura, alimentou a literatura. Então, a Mary Shelley vivenciou esse momento. Então, ela misturou isso com o mito do Gollum, lá dos hebreus, né? Que você construía uma criatura, um homem, né? de barro, e aí arranjava um jeito de dar vida àquela criatura e a criatura voltava à vida. Então, na verdade, você vê na própria estrutura do personagem, né? Da Mary Shelley, claramente esses elementos, que o Frankenstein, para aqueles que não saibam, né? Na verdade, não é o nome do monstro, é o nome do médico cientista que criou a criatura, que acabou recebendo o nome dele. E como ele criou essa criatura? Ele era um cientista, né? Que pegou partes de corpos de condenados à morte, né? Que ele pegou no cemitério, montou um corpo, fez um corpo, e ainda tinha uma ideia de fazer um corpo perfeito, assim, tipo, pegar só partes mais vigorosas, mais fortes. Então, tanto é que o Frankenstein é uma criatura, é um humanoide, né, um homem muito grande, muito forte, né? Mas ele foi feito com parte de corpos humanos, né? Olha o Fred aí com a máscara aí. Aí, depois que ele fez isso, o que aconteceu? Um raio caiu sobre a criatura e ela ganhou vida. Então, porque tinha essa mitologia ali. Tem um pouco mais para falar sobre o Bram Stoker e a mitologia que antecedeu o Bram Stoker, que também tem um pé na ciência. Mas eu posso falar agora ou posso falar depois do Fred? O Fred está doido para falar um pouco. Peraí. Vamos aqui deixar para o Fred. Fred, peraí. Ativa o teu microfone, Fred, por favor. Pronto, boa tarde a todos. Vocês querem que eu fale, Tá bom. Eu estava escutando aqui a palestra do Mariano, do Pedro, dois expoentes da pesquisa parapsicológica. Eu estava curtindo muito, eu nem quero contribuir muito para não atrapalhar. Mas vou fazer pequenos adendos, se você o mais sucinto possível, né? Sobre o que o Mariano falou, para que a gente entenda a influência da parapsicologia na cultura pop, a gente precisa entender a influência, de certa forma, não somente a influência, mas a própria permanência dela, de maneira quase longeva, em todos esses séculos, na própria literatura, porque a cultura pop nasceu exatamente para a gente falar dos pulp fictions, a gente vai ter que nos reportarmos
Há uma literatura muito comum do final do século XIX e do século XX, que era exatamente as literaturas fantásticas, as literaturas ficcionais. Né? Então a gente precisa começar a compreender quem são esses autores. Mas eu vou dar um salto um salto temporal para o passado, para que se a gente vai falar de literatura, eu vou citar um livro, talvez não é uma literatura pop, mas é uma literatura que com certeza serviu para incrustar no coletivo das pessoas a imagem de um elemento que até hoje ele é mal compreendido, ele é mal interpretado, ele é mal representado, que seria as bruxas. Em 1478, se não me falha a memória, dois sacerdotes inquisidores puritanos escreveram um livro chamado Malleus Maleficarum, ou Malho das Bruxas, que era uma espécie de manual, um pequeno tutorial para você descobrir. Eu digo pequeno, mas era da espessura de uma Bíblia. Mas era basicamente um livro de bolso em relação a todos os livros que eram produzidos à época, para que você conseguisse identificar, conseguir descobrir uma bruxa e a forma de poder conseguir prendê-la e, posteriormente, executá-la. Né? E aí a gente começa a observar que esse livro, que a intenção não era ser cultural, a intenção não era ser popular, a intenção era, sob a ótica desses inquisidores, era levar consigo uma informação pública, mas, de certa forma, foram eles que, de certa forma, estabeleceram o estereótipo e o padrão de uma bruxa. Né? Então, assim, para eles era muito comum a bruxa ter certos aspectos físicos, não belas nem feias, mas aspectos físicos que apresentavam no corpo. Era muito comum a bruxa mudar de conduta a presença da lua cheia. Era muito comum uma bruxa mudar de conduta e se ausentar da casa durante as noites. Então, assim, era muito comum a bruxa se cercar de elementos mágicos. Então, você começa a pensar nisso como uma maior referência para estabelecer um padrão dentro da cultura pop. Né? Então, a gente nos arremata um pequeno manual de como exterminar uma bruxa do século XV, acaba se referindo como o maior estereótipo físico característico de uma entidade ou de um ser. E nunca mais parou. Né? Eu poderia citar outros, mano. Naquele tempo que o Mariano estava falando, eu estava me ausentando procurando esse livro, mas infelizmente está aqui na minha estante, mas eu não sei onde é que está para mostrar para vocês. E falar da cultura pop, como o Mariano falou... Sim, só um adendo, Fred. Logo depois do sucesso desse livro, que se espalhou pela Europa, que é o Malleus Maleficarum, né? Ele chegou aos Estados Unidos e deu origem à histeria contra as bruxas lá, e acabou resultando, né, um dos resultados mais famosos dessa histeria foram as bruxas de Salem. Né? Sim. Também é muito interessante. Na verdade, tem um filme, né, que em inglês chama Crucible. Na verdade, a Santa Inquisição nasceu na Igreja Católica, tá? Mas para todos os religiosos divergentes, né, protestantes, mas ainda crédulos em toda a estrutura cristã, o método da Santa Inquisição foi uma referência magnífica para você conter o avanço do mal em relação às bruxas. Então, não era comumente esse manual, que era da Igreja Católica, acabou se referindo também como um manual para os puritanos protestantes. E onde eles fossem, eles levavam consigo toda essa estrutura, essa conduta e esse controle de dominação contra o mal. Não seria diferente das colônias norte-americanas, quando chegaram os puritanos, porque, da mesma forma que a Igreja Católica caçava suas bruxas e as levava para a Santa Inquisição, os puritanos também resolveram criar um protótipo, uma estrutura jurídica similar para julgar, punir e, via de regra, assassinar, né, executar suas bruxas. Então, o caso que você falou talvez tenha sido o caso mais emblemático, que foi o julgamento de Salem, na cidade de Salem, em Massachusetts, né? Mas esse foi um entre tantos casos nos Estados Unidos e um entre centenas, se não milhares de pessoas, mulheres principalmente, que morreram queimadas na Santa Inquisição. E a partir daí, e elas eram bruxas? Eu tenho grandes dúvidas a respeito disso. Na verdade, qualquer mulher que pudesse... Na verdade, a contenção da Santa Inquisição, sendo adotada por todas as entidades de origem cristã, era uma forma de conter
a possibilidade, tá, que a mulher pudesse alcançar um status quo similar ao do homem, né, e manter a hegemonia masculina dentro da estrutura social. Então, qualquer mulher que pudesse verbalizar a sua opinião de forma mais enérgica, e aqui eu estou saindo um pouco do foco, peço desculpas, mas para dar uma explicação complementar do Mariano, do Pedro, Voltando qualquer mulher pra pauta, Fred. Hã? Voltando Que foi? para a pauta. Vamos lá. Vamos lá. Completa aí. Mas, enfim, essa ferramenta foi efetiva. Não, mas o Fred está explicando o filme, As Bruxas de Salem. É um filme paranormalidade, cultura pop, tem a ver. Vamos voltar para a pauta. Pauta a gente tem que seguir. Bora, vamos lá. Mas a pauta, isso aí faz parte da pauta, porque é preciso entender, que surgiu essas figuras que hoje permeiam, tá, o imaginário da cultura pop. É preciso entender que, na verdade, muitas mulheres que foram convertidas ao catolicismo de forma obrigatória, elas não eram católicas. Elas ainda preservavam suas práticas ritualísticas, consideradas pagãs, tá? E muito vinculadas à Mãe Terra. Sobre esse aspecto, eu citaria um livro e um filme chamado As Brunas de Avalon, que explica isso com muita clareza, né? A transição da cultura pagã, dita pagã para a Igreja Católica, mas a tradição de uma cultura voltada à preservação da vida, sustentabilidade e preservação ambiental em relação a desenvolver uma harmonia com a natureza, migrando para uma estrutura monoteísta, tá? Sectarizada, hierarquizada, estratificada, que era a Igreja Católica. E aí a Gaia, a Mãe Terra, acabou se tornando Nossa Senhora. Né? Interessante você começar a observar essa transição. E daí a gente começa a entender que como falar da cultura pop sem compreender esses pequenos meandros que explicam que as bruxas se reuniam nas florestas para entoar seus cânticos à natureza, para dançar nu à luz do suar, para receber as energias místicas, holísticas e esotéricas que o universo poderia ceder para elas. Mas isso é de encontro a todo o puritanismo, todo o... não sei, só puritanismo, toda a cultura opressora que a cultura masculina fazia com as mulheres. O homem não poderia permitir isso. E daí nasceu essa perseguição, onde na Europa, no ápice da Igreja da Santa Inquisição, se matavam em torno de 600 mulheres, na Europa toda, por dia. Mas voltando agora à pauta, como você nos pediu. Então a gente começa a entender, tá, que esse universo que nós conhecemos hoje com muita intimidade, eu acompanho a cultura pop por ser um colecionador de quadrinhos, filmes e gibis dos mais variados assuntos, mas ainda assim a gente começa a entender que o surgimento da bruxa era uma forma de denegrir, tá, de manchar, tá, de caluniar a imagem de qualquer mulher que pudesse fugir aos padrões. Por isso que a bruxa era feia, pelo menos sob a estética masculina. Por isso que a bruxa tinha um nariz adunco, tinha uma verruga, era uma velha, que era solitária, não tinha marido e morava sozinho, sem filhos. Observe a característica de dizer que ou você se adequa a nós e se torna uma princesa, ou você foge aos nossos padrões e se torna uma bruxa. E a gente começa a entender isso com muita clareza. Mas a bruxa não foi o único ser, tá? Ou no caso, a mulher, não foi o único que questionou o estabelecido, que veio a se tornar uma bruxa. No imaginário demonizado. Como é que é? E veio a ser demonizado. Exatamente. Aí eu vou aproveitar o que o Mariano falou. Escritores malditos que também tinham essa natureza rebelde, essa natureza de não submissão, de não servilidade ou subserviência ao estabelecido, questionavam, escreviam, verbalizavam através de textos, e eles eram considerados malditos. William Blake, no século XVII, foi muitas vezes internado em hospícios e casas, né, de recuperação, exatamente por ele questionar a estrutura vigente. E William Blake foi referência para grandes autores. Aí dou um salto de 100 anos, aí eu chego a Arthur Conan Doyle, eu chego a H.P. Lovecraft, como foi citado, eu chego a Edgar Allan Poe, e mais um século passado eu começo a aceitar, vem Agatha Christie,
né? E todos esses autores que lidam de maneira muito profunda, muito íntima, muito próxima com esse universo fantástico, com esse universo fantasmagórico, com esse universo sobrenatural. E é eles, só eles, digo para vocês sem medo, que serviram de referência para todo o surgimento, tá, de todos os nossos heróis que nós conhecemos hoje. Tá? De tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, em termos de cultura pop, de todos os filmes que surgiram, de todas as revistas e quadrinhos que foram lidas no decorrer das décadas, de todas as histórias fantásticas, foram eles. A gente pode se aprofundar em algum momento sobre isso, mas eu não, assim, isso seria avançar na pauta, eu não quero avançar sobre isso. E aí, para finalizar minha linha de raciocínio, Pedro, qual foi o que você falou na última frase, que eu queria fazer um adendo, mas eu me estendi demais, acabei esquecendo. Eu acho que ele ia entrar sobre vampirismo, sobre a figura do vampiro. vampiro. Eu ia falar sobre o mito do vampiro, Bram Stoker, eu falo sobre isso. Sim, sobre isso. O Bram Stoker escreveu mais de um livro, não foi somente o livro Drácula. Se não me falha a memória, ele escreveu um livro chamado... Não, ele escreveu vários livros, mas sobre paranormalidade é que eu só me lembro desse do Drácula. Não, estou falando em relação ao paranormal. Ele escreveu Os Dedos da Morte, e ele fez um livro que não é um complemento, mas ele falou sobre, acho que o nome do livro é Os Filhos de Drácula. Mas isso aí, em algum momento, eu te explico melhor de cabeça, eu não estou lembrando não, que é muita informação. Tá, mas o vampirismo nos arremete, se você me permitir fazer uma complementação que você disse, aos processos medicinais da Idade Média. Né? Era muito comum, eu vou citar um filme que não é sobre paranormalidade, mas explica muito sobre o que eu vou falar aqui. Um filme que chamava O Físico. Não sei se vocês chegaram a assistir. Né? Os processos medicinais baseado eram extremamente... num livro, né? Baseado num livro. Né? Era um livro baseado que virou no livro. filme. Exatamente. Eu falei o filme que é mais fácil a absorção, mas o livro é maravilhoso, que eu li também. E ele fala dos métodos obsoletos, tá? Arcaicos, e o que é pior de todos, limitados por uma crença religiosa extremamente castradora e opressora que impedia qualquer possibilidade de um ser humano manusear um corpo, porque isso era sacrilégio, tá? E ao manusear... Só para esclarecer, físico aí não é no sentido da física, é no sentido da medicina. Porque antigamente você chamava o médico de físico também. Inclusive, ainda hoje, o inglês, o médico, ele é chamado de physician. Obrigado, Pedro, chamou médico. por essa observação. Então, você vai ver que era muito comum, e aí, a partir do momento que houve a expansão comercial da Europa em contato com outros países do leste europeu e das Índias e Ásia, começou a ter contato com outras práticas medicinais que eram bem mais avançadas. Então, era muito comum, muitas vezes, em casos de febre alta, as pessoas utilizarem sanguessugas para que, ao reduzir a quantidade de sangue no corpo, haveria inevitavelmente uma baixa da temperatura. Tá? Era muito comum também na Europa, pela presença de animais, tá? Como os vampiros chipófagos, tá? Os morcegos chipófagos, né? Que eram vistos como aves de mau agouro, como nós hoje reconhecemos o urubu, né? Eles se aproveitaram de carniça e corpos podres. E era muito comum a mentalidade da época, muito amedrontada sob o controle da igreja, sempre esgueirando pelas sombras, sempre achando ou vendo um demônio embaixo de cada cama ou de cada mesa, começar a transformar certos atos, certas atitudes e certos animais, dando-lhes certas características malévolas, quando na verdade o infeliz do morcego não queria nada a não ser se alimentar de uma carcaça. E aí, se você associar isso à existência de um guerreiro anteriormente templário, que de certa forma abdica da sua condição, tá? Por causa da morte de sua esposa, conhecido como Vlad Tepes, mais conhecido como Vlad o Empalador, porque ele tinha um hábito desagradável de empalar suas vítimas, seus inimigos em campo, empalados vivos, né? Onde ele pegava uma lança, introduzia no ânus da pessoa até que saísse pela cabeça e deixava a pessoa empalada morrendo vivo. Então, toda essa somatização de símbolos, poder, terror, medo, amedrontamento, desconhecimento, ignorância, campo fértil para o surgimento de figuras como um
ser que bebia sangue, um ser que cometia o ato mais indecente e mais imoral, não empalar um ser humano, mas ir de contra a igreja. E aí você começa a observar que tudo na cultura pop em relação a esse universo sobrenatural, paranormal, fantástico, nos arremete sempre a alguns fatos ou elementos que de alguma forma coexistiram e tiveram a sua existência comprovada no decorrer da história humana. Tá? Mas isso aí eu não quero me aprofundar muito não, porque eu acho que tem mais coisa pela frente aí para a gente falar. Então eu vou ficar calado aqui e vou esperar os próximos. Muito bom. Valeu, viu? Fred, muito bom. Nada, querido. Gente, fiz uma separação na literatura, só para a gente fechar esse bloco, entre alguns... Eu quero falar do mito do vampiro, viu? Ainda não falei. Opa, não pode esquecer. Desculpa, Pedro. Foi mal, cara. Foi mal, pô. Fiz uma separação aí entre os autores malditos, entre esses fenômenos paranormais na literatura gótica, na literatura de terror, de horror, e também fiz separação entre outros autores de ficção literária que trabalhavam o cientificismo, né? Apesar de também trabalhar ficção, também trabalhar o cientificismo, que aí eu citei o caso de Júlio Verne e Arthur Conan Doyle, é o autor do Sherlock Holmes, que utilizava o método da dedução, né, para seu personagem, e Júlio Verne utilizava alguns parâmetros científicos, medições, cálculos, comparações, analogias científicas para poder criar sua obra, que era ficcional, mas depois de muitos anos, alguns cientistas acharam que, inclusive, poderia ser utilizado, né? Então, eu queria deixar para vocês falarem aí fechar um pouco aí sobre os mitos fantásticos e aí também depois falar sobre essa ligação, essa proximidade com a ciência. Mas deixa o Pedro terminar sobre o mito do vampiro. O mito do vampiro que eu ia falar é exatamente nessa interseção, dando continuidade, né, que eu estava falando sobre essa interseção entre a ciência e o sobrenatural. O que inspirou o Bram Stoker a escrever sobre o vampiro, né, na verdade, não foi só o mito lá do guerreiro da Romênia, se não me engano, né, o Vlad Tepes, né? Não, tá mudo o teu microfone. Como é que é? Transilvânia, pronto. Não foi só esse, não foi só histórico e cultural, foi também um fato jornalístico. Em 1892, ocorreu um caso muito estranho em uma cidadezinha dos Estados Unidos, do interior, né? Onde ocorreu uma epidemia de uma doença misteriosa que posteriormente veio a ser a tuberculose, mas na época não era. Eles chamavam essa doença de consumption, porque era simplesmente uma doença misteriosa que ninguém sabia nenhuma explicação e a pessoa era simplesmente consumida viva. Ela ia mirrando, né? Ela ia visivelmente ficando mais magra, como se a energia vital dela estivesse sendo sugada. E tinha duas marcas no pescoço? Morrer. Não, nessa época não. Nessa época não tinha ainda essa marca no pescoço. Era mais uma questão de energias que você sugava. Mas tinha ainda a ideia de sangue com energia. Era o seguinte, nessa cidadezinha, um grupo de jovens ficaram doentes com essa doença. Primeiro 2 irmãs e depois um esposo de uma dessas irmãs. As irmãs morreram logo. E o esposo ficou convalescendo ainda um tempo. Fizeram todo tipo de tratamento, tanto com as irmãs quanto esse jovem, e nada funcionou. Até que um grupo de pessoas dessa cidade atribuiu essa doença a uma espécie de entidade sobrenatural que vinha da pessoa que tinha sido morta. Era como se fosse uma maldição que você passava de morto para morto. Um morto morria daquela doença e ele virava tipo uma entidade demoníaca que
que contaminava outra pessoa, que morria e ia passando. E o que a forma que eles tinham de tratar isso era, tinha que desenterrar o morto, tirar o coração, queimar, fazer uma espécie de tônico ali com aquelas cinzas e dar para a pessoa que estava doente beber. E aí, ele bebendo, teoricamente, ele ficaria bom. Então, deu muito trabalho para o pai da família desses jovens que morreram. Pedro, ficou boa a mulher? Ficou boa a pessoa que tomou o tônico? Ficou boa? Então calma. Você quer que eu dê spoiler logo? Para saber onde é que vai isso, vai. Rapaz, quando tu tá divagando tuas histórias da carochinha, eu fico ouvindo calmamente. Faça a mesma gentileza comigo também. Sim, aí, resultado, resumindo, né? O pai resolveu aceitar. Eles fizeram isso, desenterraram a primeira irmã, mas sim, aí uma das condições para que essa entidade está operando no corpo da criatura, da pessoa que morreu, é que o corpo deveria estar preservado. E, de fato, quando uma das irmãs foi exumada, né, o cadáver dela, ela estava preservada. Então, eles fizeram isso, tiraram o coração da irmã lá, queimaram e deram para o rapaz tomou e morreu. O coração e o fígado, viu, Pedro? Eu só me lembro do coração. Isso é um episódio do Lore, né? Uma série, né, da Amazon. Não é, na verdade, primeiro, a pronúncia não é Amazon, é Amazon. Ah, é Amazon, desculpa. E segundo, esse podcast, ele é justamente sobre fatos históricos com um fundo de terror, entendeu? Isso, massa. Ele não é sobre ficção. Ele conta fatos históricos com uma pegada sobrenatural de terror, entendeu? A Xuxa demoníaca, Pedro? Como é que é? O Fred ele manifestou um espírito zombeteiro agora, pessoal. Então, não preste atenção nele, por enquanto. Né? Só quando ele... Não é zombeteiro não, macho. Sou eu mesmo, 55 anos. Sou eu mesmo, macho. Não é zombeteiro só não, quando alguém expulsar o demônio dele. Aí, resultado. Este fato inteiro virou matéria de jornal em 1992. E um jovem escritor que estava passando por acaso pelos Estados Unidos na época, leu essa matéria e se inspirou, e esse jovem se chamava Bram Stoker, e 5 anos depois ele lançou o livro Drácula, né, que tratava justamente do mito do... Aí ele pegou essa história e misturou, né? Essa história só é para mostrar que o mito do vampiro ele estava pairando pela Europa e pelos Estados Unidos, né? Ele não foi criado pelo Bram Stoker. Esse mito do vampiro, ele inclusive faz parte de várias culturas, né, pelo mundo, né? E já estava nos Estados Unidos dessa outra forma, que era explicar a tuberculose. Então, antigamente, quando não se tinha uma explicação para a causa da tuberculose, essa doença era atribuída a um ataque de um vampiro. Porque tem a ver com sangue, a pessoa fica cuspindo sangue, né? Então, e a pessoa fica branca, fica pálida, fica lânguida, né? Fica doentia. Então tudo isso é... Parecido contigo, é, Pedro? Quase, eu só não fiquei doente ainda. Essa risada do Fred é muito sinistra, viu? Só para deixar... É uma coisa aterrorizante. Olha aí, é a risada do Coringa todinho. Sim, aí, resumindo, só para fechar a parte do Drácula do Bram Stoker. Originalmente, a ideia de que o vampiro não podia ver a luz do dia não existia. O Drácula, inclusive, para quem lê o livro, né, ele andava à luz do dia tranquilamente, ele não tinha nenhum problema com a luz do dia. A única coisa é que ele não tinha o poder dele total. Por exemplo, ele tinha o poder de virar morcegos, né? O corpo dele se transformava em um monte de morcegos ou ratos, né? Ele tinha esse poder. Só que de dia ele não podia. Então ele tinha os poderes limitados de dia. Mas não é que ele morria. Pedro, ele brilhava? Ele brilhava? Não, aí brilhar já é uma outra versão mais moderna, né? Que gente como o Fred já é mais
simpático, né? Aí ele já é mais essa pegada. Mas essa história do vampiro morrer de dia, ele na verdade veio da primeira adaptação do Drácula para o cinema, que infelizmente não pôde se chamar Drácula porque a viúva do Bram Stoker não liberou os direitos. Então, os diretores que fizeram, né, levaram para o cinema a história do Bram Stoker, eles tiveram que mudar de nome, que passou a ser o Nosferatu, e mudaram alguns detalhes no roteiro também para não serem processados, né? Então eles acrescentaram. Primeiro, eles mudaram o Drácula original. Ele era um ser muito elegante. Ele não era feioso, horrendo. Ele era um homem elegante, né? Meio velho, mas elegante. E aí eles mudaram para o vampiro ser aquela coisa com narigudo, com o dentão, né? Mais velho, caquético. E também essa história dele morrer quando vê a luz do dia. Também isso foi criado na adaptação para o cinema, mas o livro original, né, do Bram Stoker não tinha essa ideia, né? E é isso. Para dar sequência, o Edgar Allan Poe também, o que se destaca dele não é nem o sobrenatural em si, é a forma dele representar o sobrenatural de uma maneira mais psicológica. Então, o que é sobrenatural nesses autores anteriores, né, o Mary Shelley, o Bram Stoker, no Edgar Allan Poe passa a ter um ar de, por exemplo, o monstro, ele na verdade ele vira um homem alcoólatra com a mente destruída pelo álcool, entendeu? Assim, como no Gato Preto, que é essa história. Muito bom. E criaturas sobrenaturais viram alucinações de uma mente perturbada. Então, é isso que destacou a obra do Edgar Allan Poe na literatura. E o Lovecraft já é o terror sobrenatural. Terror cósmico, né? O cósmico, na verdade, o terror maior do mundo era a mente perturbada do próprio Lovecraft, né? Acho que é a coisa mais aterrorizante de todos aí. Mas, e é isso. Valeu, olha, Pedro. Mariano Soutis. Oi. Eu só queria abrir Mariano, só um momento. É preciso fazer uma diferença entre Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft. Porque ambos tinham campo de atuação dentro do aspecto sobrenatural e fantástico, mas enquanto eles são totalmente diferentes. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa. Exatamente. Ambos trabalham dentro do campo do sobrenatural e do fantástico, mas enquanto Edgar Allan Poe trabalha exatamente com os delírios e com a capacidade do ser humano de perceber, absorver ou não fatos e realidades, e trabalha exatamente no limite ou no exaurimento mental de um ser humano, que o coloca sempre numa condição extremamente abalada, emocionalmente falando, e muitas vezes beira o sobrenatural exatamente em função da completa falta de compreensão desse ser. H.P. Lovecraft não. Ele transcende esse conceito da condição humana, da fragilidade mental humana, que é muito usada por Edgar Allan Poe, e ele adentra exatamente no campo do fantástico claro, tá? Quem lê algum conto do Lovecraft, você vai ver que ele ultrapassa os limites, inclusive lidando com seres dimensionais, lidando com seres que estão além da nossa compreensão, lidando com estruturas, cidades, entidades e consciências que, inclusive consciências pretéritas, antigas, pagãs, primitivas, que há muito frequentam este universo, mas que acabaram caindo no esquecimento sob a iluminação, tá? de uma sociedade humana totalmente cética e pragmática. Então a gente precisa colocar assim, deixar bem claro para não confundir os dois, porque para mim os dois são grandes referências, para mim são meus autores de cabeceira, mas é preciso deixar bem claro o que um faz e o que o outro faz para a gente não confundir quem estiver nos escutando ou nos vendo. Valeu, Fred. Mariano, fala agora. Eu ia comentar uma situação. O vampirismo energético paranormal existe. São pessoas que elas, ao se aproximar de um ambiente, outras pessoas, elas vão fazer um mal, elas vão sugar energia, vão deixar as plantas secarem, vão deixar pessoas passando mal ao redor. Esses são os vampiros energéticos. E nós temos um autor brasileiro chamado Paulo Coelho, né, conhecido mundialmente, que escreveu um dos primeiros livros que se chamava Manual Prático do Vampirismo, que eram umas lições para você se proteger
ou conhecer esses vampiros energéticos, essas pessoas. Né? O Paulo Coelho já teve uns livros assim, ele teve uns livros mais... E dizendo ele que ele fazia parte de uma seita, um grupo, uma sociedade secreta de vampirismo. Existem até hoje algumas aí na internet, não sei se é a mesma que ele fazia parte, mas existem. E eles fazem esses estudos, como influenciar as outras pessoas, como você aproveitar essa tua energia, que isso no paranormal é verdade. Nós temos energia mental, nós temos magnetismo, né? Nós temos várias energias aí psíquicas, mentais, e influenciamos ao redor, né? Telepaticamente, mesmo fisicamente, você nota a presença de algumas pessoas que mudam o ambiente, políticos, pessoas que têm, assim, vamos dizer assim, um magnetismo muito forte, e isso são vampiros, são pessoas que mudam aquela energia do ambiente, mudam a mentalidade, muitas vezes pastores, ilusionistas, né? Ilusionista, ele consegue enganar muita pessoa com ilusão mesmo, aquilo é uma energia dele, não é simplesmente só a mão rápida, né? Tem muita coisa em volta, tem muita técnica em volta. E esse livro do Paulo Coelho quase ninguém lembra, assim, tem Arquivos do Inferno, meus 2 primeiros livros dele, o pessoal lembra mais ali do alquimista, né, aquela coisa da alquimia, mas Paulo Coelho tem esses livros sobre vampirismo e entrou bem certinho, aí, já que vocês estão falando de literatura relacionada com vampiros, e isso é uma realidade que hoje grupos esotéricos estudam para se proteger desse vampirismo, né? Que tem pessoas que têm. Nenhum vampirismo é bom, pessoal. Não vão achar assim, vou achar uma namorada, um namorado vampiro, que nem Crepúsculo, né? Não tem vampiro bom. Vampiro sempre vai sugar energia, vai fazer um mal, ele vai fazer uma energia meio sinistra, ali, né? Meio inferior. Esse negócio de vampiro bom é uma coisa mais da ficção romântica, né? O nosso Crepúsculo e outras obras aí famosas, séries, hoje em dia tem vampiro muitas aí, né? Virou aquela moda dos vampiros. Então a gente vai atualizando, né? Falando do vampiro de energia, né? Nesse mesmo curso que eu fiz sobre viagem astral, que ele abordava... Era um curso de bom falar de novo desse curso, adoro. Era um curso de viagem astral que ele era o espírita e ele abordava aspectos do espiritismo. Cara do Fred, já. Olha, o Saulo Caldeirão, viu? Se acharem uma barbaridade, vão falar com ele. Não sou eu que estou falando. Aí ele dizia que essas pessoas que praticam vampirismo, né, se achando muito poderosas, né, porque estão sugando a energia dos outros, né, que é uma coisa perversa, né, eles, na verdade, estavam servindo de canais para entidades que estavam vampirizando eles. Então, na verdade, eles estavam sendo só uma teste de ferro, assim, tipo o laranja da entidade que realmente era um vampiro espiritual, né? Ele usava essas pessoas que queriam mexer com isso, com vampirismo, para eles próprios absorverem a energia dos vivos, né? Então, Fred, teu microfone está desligado, Fred. Liga o microfone. Pedro, eu posso fazer uma pergunta sobre esse curso que você fez? Pode. Em algum momento no decorrer desse curso, você bebeu alguma coisa? Lhe deram alguma bebida para você beber? Não, inclusive ele desaconselhava você beber qualquer coisa para fazer os experimentos da viagem astral, porque dizia ele que tirava a lucidez da pessoa. E você pode ver claramente isso com o Fred, ó, um homem completamente sem lucidez. Você vê o que as bebidas... Mas aí eu te explico que a falta de lucidez, né, é causada pelos chás alucinógenos. São décadas de uso de drogas, tá entendendo? Que afetado de alguma forma. Mas voltando ao assunto, Pedro, quer dizer que em nenhum momento o professor te convidou para tomar alguma coisa? Não, era um curso em áudio. Eu nunca encontrei esse Saulo. Tá bom. Eu só preocupado com a sua integridade física. Não, eu tô tranquilo. Eu se preocupo com a sua. Aquela risada que tu deu ali não é de pessoa normal. É uma pessoa que... Nunca fui, perturbado. Nunca fui, vamos passando então. Só que eu queria até falar sobre sobre o vampiro, bem rapidinho. O vampiro, houve na década de 90 a moda dos vampiros na literatura de RPG, né? Que é um jogo de interpretar papéis. E que um dos maiores expoentes do RPG foi Vampiro à Máscara, na literatura, né? E que foi influenciando, teve suas continuações, seus correlatos no universo do RPG, no Mundo das Trevas. E isso expandiu bastante a mitologia vampírica. Inclusive, ninguém pode deixar de falar do André Bianco também, que é um expoente André Bianco, autor brasileiro sobre vampiros, né? E etc. Mas era só isso, era só citar isso daqui. Vamos passar então para falar sobre... Então, vocês não podem passar,
vocês não podem parar de falar sobre vampirismo, sobre cultura pop, sem citar talvez o maior personagem do Serpieri, chamada Druna. Vocês devem conhecer. Se não conhecem, perderam a oportunidade única de conhecer um personagem, tá? Os coroas parados que estão ouvindo, eles vão se identificar contigo, Fred. Pode ficar tranquilo. Não, filho, não, eles podem até se identificar. Tem outro personagem chamado Vampirella, tá? Que eu acredito que vocês devem conhecer. Vampirella, quadrinhos, sim. E Druna, de certa forma, vive um universo distópico, num futuro apocalíptico, onde ela lida com seres mutantes que se absorvem carne e sangue. E são extremamente mutáveis. E também passam uma doença onde as pessoas que são infectadas, acabam se tornando um deles. Então, Druna vive esse universo, além de toda a sua aparência voluptuosa, que só Serpieri poderia traduzir, tem todo um contexto de vampirismo e de uso de uma visão, né, de Lovecraft, não de Edgar Allan Poe, mas de Lovecraft, nesse desespero do ser humano estar lidando em condições além da sua capacidade de compreensão. Então, você não citar Druna, ou não citar Vampirella, ou não citar Morbius, o Vampiro Vivo, que é um personagem da Marvel, Quadrinhos, isso. Né, do que hoje